Esse vai ser um vídeo muito longo, então eu já tô avisando logo no início que se você tiver sem tempo, compensa mais salvar para assistir depois. Mas não deixa de assistir, porque é um assunto prioritário para todos os mineiros e todas as mineiras. Eu tô com uma lista de assuntos para tratar com vocês hoje, para contar um pouquinho do que aconteceu essa semana na Assembleia de Minas, já que o governo tem mentido descaradamente junto com a sua tropa de choque. Vamos lá! Essa semana a gente tinha a perspectiva de aprovar uma pauta positiva na Assembleia, o que é um milagre quando a gente está falando de governo Zema, já que o governo nunca tem pauta positiva para apresentar. Graças à obstrução do nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, a gente conseguiu que o governo enviasse para casa o projeto do reajuste dos trabalhadores da educação. Por que a gente fez isso? A educação tem recurso vinculado e, além de ter recurso vinculado, ela tem um fundo com verba federal específico para valorização de professores e profissionais de educação, que é o Fundeb. Então não havia motivo para a demora do governo para enviar esse projeto, a não ser o seu descaso e desrespeito de sempre com a educação. Nós percebemos tudo isso, obstruímos o plenário, obstruímos em comissão, até o governo ser pressionado politicamente para enviar o projeto, e eles enviaram. Então a gente tinha a perspectiva de votar uma pauta positiva essa semana. Nós também tínhamos a perspectiva de votar uma pauta que é o extremo oposto, de positiva não tem nada, que é o PAF, o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, que o governo tenta fazer para poder adiar mais uma vez o pagamento da sua dívida com a União. É importante dizer que existem muitas coisas que mostram como o governo foi irresponsável e como eles têm sido mentirosos até agora sobre esse assunto. Se é uma pauta tão importante a aprovação do PAF e tão fundamental para as contas públicas do Estado, por que o governo Zema demorou 11 meses para enviar esse projeto para casa? Pois é, eles tinham que ter enviado o projeto 11 meses atrás, para que a gente tivesse tempo de discussão, para que a gente pudesse apresentar as perspectivas que o PAF, aprovado ou não, trariam para a sociedade, para os servidores públicos, para a prestação de serviço para o cidadão. Eles demoraram 11 meses para enviar o projeto para casa. Depois que eles protocolaram o projeto na casa, o projeto ficou dias parado numa comissão em que o governo tem maioria, que é a CCJ. Se era um projeto tão importante para o governo, por que eles não se mobilizaram para que isso não acontecesse? O que está acontecendo de fato? Não dá para entender, que nem o governo tem clareza sobre quanto de fato eles vão ter que pagar para a União com a não aprovação do PAF. Uma hora eles falam em 5 bilhões, depois eles falam em 15, ontem chegaram a falar em 16 bilhões. Eu acho que eu e você sabemos muito bem que tem uma diferença muito grande de 15 bilhões para 16 bilhões. 1 bilhão faz muita diferença para o Estado. Se bem que acho que o Zema não acha, né? Porque ele está querendo dar isso de presente para o pessoal das locadoras. Mas vamos lá. A gente tem essa falta de clareza em relação às contas públicas como uma marca registrada do governador que diz o tempo todo que colocou Minas nos trilhos. Na última legislatura, os deputados e deputadas chegaram a pedir o saldo das contas do governo para saber como de fato está a situação fiscal de Minas Gerais. E o governo se negou, chegou a entrar com liminar para não entregar essa informação para a Assembleia. O que o governo que colocou Minas nos trilhos tem tanto a esconder? Por que eles não querem dizer quanto que tem em caixa? Por que eles não querem dizer quanto que tem nas contas do Estado? Quem que ganha com essa falta de transparência? E sem saber quanto que a gente tem em caixa, como que nós, Assembleia de Minas, Poder e Voz do Cidadão, responsáveis por fiscalizar o governo, vamos votar uma coisa que vai ser uma permissão para o Zema continuar nessa vida mansa dele de não pagar a dívida? A gente também tem que falar de questões políticas. O governador Romeu Zema, mesmo numa semana que precisava tanto votar uma coisa tão sensível, demitiu seu secretário de governo essa semana. E foi no susto. A Assembleia não sabia, ninguém sabia e ninguém ficou sabendo direito o que estava acontecendo. É importante dizer, para quem não está no meio da política, que o secretário de governo ou a secretária de governo tem uma função muito importante. É uma função de articulação entre governo e poder legislativo para garantir que as coisas vão fluir da melhor forma possível. E se ele demite o secretário de governo numa semana dessas, sem uma explicação clara, sem um motivo que pareça minimamente razoável, tanto para a base quanto para a oposição, quer dizer que ele não está preocupado com a articulação nessa semana. E mesmo com essa demissão, mesmo com tudo isso acontecendo, mesmo com as dúvidas sobre o valor, o nosso bloco, que é o bloco de oposição, estava disposto a sentar e conversar. Tanto é que nós temos mecanismos de obstrução muito poderosos na Assembleia e nós não utilizamos nenhum deles na votação em primeiro turno. O projeto foi aprovado no início da semana, em primeiro turno lá na casa. E essa é uma prova e uma evidência muito clara de que nós estávamos dispostos a conversar e entender de fato o que seria o melhor para o Estado. Apesar disso, o governo continuou tentando tratorar. Pedimos coisas muito simples, como a inversão da pauta, para que a gente votasse o projeto do reajuste da educação primeiro. E eles não queriam.
Nós também colocamos emendas que seriam fundamentais para o cidadão mineiro, como a emenda que nós colocamos junto com outros deputados para garantir a recomposição inflacionária na ordem de 5,8% para todos os servidores. Por que a gente entende que isso é importante? Porque essa recomposição, além de ser uma questão de direito básico do trabalhador, para que seu poder de compra com o salário não caia ano após ano graças à inflação, nós também entendemos que o cumprimento de palavra de um político é uma coisa essencial. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, se vira e cumpre. O Zema colocou no plano de governo dele, registrado em cartório, que faria a recomposição de todos os servidores, justamente para não deixar acumular. Está na página 18 do plano de governo dele, dá para qualquer um entrar e ler. Quando a gente começa a fazer esse movimento enquanto país, de obrigar os candidatos ao executivo a registrarem seu plano de governo, é para que não aconteça estelionato eleitoral. É para que a gente não eleja pessoas mentirosas, que ganham eleição prometendo mundos e fundos para o cidadão e depois não cumprem nada. O Zema prometeu a recomposição salarial. A gente não está falando de reajuste, a gente não está falando de ganho real de salário, como o que ele teve. Ele colocou lá na Assembleia e parte da Assembleia aprovou o aumento de 300%, foi 150% de recomposição inflacionária e 150% de aumento real de salário. Então ele teve tudo isso para ele, para a turma dele, para os secretários dele, mas não consegue dar 5,8%, que foi promessa de campanha a recomposição inflacionária para os servidores. Gente, isso é inaceitável. E sinceramente, quem aceita uma coisa dessas, quem aceita ver o trabalhador ser tratado dessa forma, não merece dizer que está preocupado com o povo mineiro. A gente sabe que a pressão que a segurança pública fez para a aprovação dessas emendas que nós colocamos de recomposição inflacionária foi muito intensa sobre os deputados da base. Porque com nós da oposição eles já podiam contar. A gente já tinha sinalizado que a nossa preocupação era garantir, no mínimo, a recomposição de todos os servidores, junto com o reajuste da educação de 12%. Então eles estavam pressionando muito os deputados da base governistas e o que a gente ouvia pelos corredores o tempo inteiro é que havia uma instabilidade na perspectiva de quantos votos a base governista de fato daria para o governo. Porque o que o governo queria era que derrubasse essa emenda, porque eles não querem ter compromisso nem de serem autorizados a pagar o reajuste, a recomposição para todos os servidores. Então ontem era um dia em que nem os votos da base governista estavam claros para o governo. Também é importante dizer, gente, que se o governador fala tanto que colocou Minas Gerais nos trilhos, ele não deveria ter medo de pagar a dívida. Ele está há 4 anos e meio sem pagar nenhum real da dívida para o governo federal. E deu uma entrevista esses dias para Itatiaia dizendo que se começar a pagar, vai atrasar salário. Então, na verdade, ou ele colocou Minas nos trilhos, ou ele está mentindo e governando baseado numa liminar, no acordo de Brumadinho e agora já pensando no acordo de Mariana. É assim que o Zema tem bancado a governabilidade dele, numa liminar que suspendeu o pagamento da dívida e com esses acordos baseados em crimes ambientais que machucaram muitas famílias, além do meio ambiente, que é o nosso patrimônio de todos os mineiros e de todas as mineiras. Que a gente está aqui para trabalhar pelo interesse do povo de Minas Gerais. E o interesse do povo de Minas Gerais, com certeza, é saber quanto que o Estado tem em caixa. O interesse do povo de Minas Gerais é ter o serviço público prestado com qualidade. O interesse do povo de Minas Gerais não pode ser ter alguém que mente descaradamente sobre seus planos para a população. Ter alguém que coloca uma coisa no plano de governo, registra em cartório e tem coragem de virar as costas para essa promessa depois, sem nenhuma explicação plausível. A gente não briga com números. Se eles apresentarem os números e ficar provado que não tem R$1, não tem margem para recomposição de inflação nenhuma dos servidores, vai fazer o quê? Tudo bem. Mas eles não apresentam os números. A gente precisa ter clareza sobre o que está acontecendo no estado de Minas Gerais. E a Assembleia de Minas tem que ser poder e voz do cidadão. Tem que se posicionar de forma altiva. Não pode ser uma casa de homologação dos desejos do governador, que estava tão despreocupado, que demorou 11 meses para mandar o projeto para casa, que permitiu que o projeto ficasse dias parados em comissão, sem mobilizar a sua base para que as coisas caminhassem mais rápido, e que também demitiu um secretário de governo, deixando tudo muito instável numa semana dessas. Quem está preocupado não age dessa forma. O mais triste disso tudo, gente, é que a educação e os servidores públicos foram utilizados como massa de manobra pelo governo. Quando eles não aceitam a inversão de pauta, é justamente porque eles sabem do nosso compromisso com os trabalhadores da educação e com todos os servidores. Eles não aceitam porque eles sabem que isso era o que eles tinham para chantagear a gente. Mas a educação e os outros servidores também seriam frontalmente prejudicados se a gente ignorasse e fechasse os olhos para todos os riscos que o regime de recuperação fiscal traz e para todos os riscos que aprovar o PAF sem saber o que está acontecendo direito traz também. É importante que a gente saiba que o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, não está comprometido com o quanto pior, melhor, ao contrário do que o governador diz.
Na verdade, ele diz tudo isso porque ele não consegue argumentar pelos seus erros. Ele não consegue encontrar nenhuma justificativa dentro do seu governo, que está cheio de espaço aberto para amigo que perdeu a eleição. Ele não consegue encontrar esses argumentos dentro dos erros que o governo faz. Então a culpa é sempre do outro. A culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é do pneu que o povo canta em volta, a culpa é de todo mundo. A culpa só não é dele. A gente tem um compromisso de manter todos vocês informados. O projeto de educação está pronto para ser votado, o poder de pauta é do presidente da casa e a gente vai continuar na luta para que os educadores, os profissionais de educação sejam valorizados e os outros servidores tenham, no mínimo, a recomposição inflacionária.